Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Se você não trouxe a sua Bíblia, não fique triste, vai projetar o texto ali na tela. Alguns irmãos estão com a Bíblia com uma versão, outros têm outro com outra versão. Nós vamos ler na versão King James atualizada, é a que está também no telão, por favor. Todos acharam? Diga, eu achei, pastor. Se eu não achei, porque está na tela. Também pode. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, ou Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Vamos aplaudir ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor nos concedeu hoje, mas agradecemos, Senhor, por esse dia que nós lemos aqui, profetizado muitos anos antes de ter esse nascimento glorioso, valoroso, vitorioso. Senhor, ensina-nos, fala-nos um pouco nesta noite, Senhor, sobre o propósito desse nascimento tão espetacular, que todos lembramos até hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estou trazendo aqui uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Hoje, acho que pela primeira vez desde que eu estou pastoreando a Shalom, nós não temos uma programação além desses louvores, e que coisa melhor do que esse louvor maravilhoso que fizemos aqui para o Senhor, com canções ungidas, com letras celebrando o nosso Deus. E então teremos a palavra. As crianças sim, elas terão uma programação especial, já foram para lá, mas a nossa programação hoje, diferenciada, é essa aqui, é a palavra. E que coisa melhor do que isso? Ai de nós se não fosse a palavra. Então não teremos cantata, né? Isso não significa dizer que nós não estamos celebrando o nascimento de Jesus, mas eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, e a intenção é que você caminhasse comigo, a intenção é que você andasse comigo como se você estivesse vendo o que eu estou vendo. Para isso eu te peço que você, eu não gosto de ficar repetindo coisas, pedindo para repetir,
mas eu queria que você dissesse assim: Espírito Santo de Deus, revela para mim, mostra aquilo que eu não sei, ou então aquilo que eu não vejo. Fala comigo, Espírito Santo. Amém. Você acha que ele te ouviu? E você acha que ele é de negar? Então você vai ouvir ele falar contigo. Assim como ele está falando comigo, já falou para eu esboçar, e falou comigo o tempo todo aqui sentado, em pé, louvando. Ele foi falando. Eu até peço, Espírito Santo, não deixa eu esquecer, porque eu não anotei as coisas que o Senhor falou para mim, além do que está aqui em resumo. E a pergunta é, que é o título da mensagem hoje: para que Jesus nasceu? Para que Jesus nasceu? Nasceu por nascer? Para quê? Você já parou para pensar por que você celebra o Natal? Celebramos o Natal porque Jesus nasceu. Legal. Mas para que ele nasceu? Qual é o propósito de Deus? Nós estamos lendo aqui, a partir do versículo 2, então ele diz assim, em determinado versículo aqui, já vou te dizer, ele diz, o versículo 6, afinal um menino nos nasceu um menino, mas um filho nos foi concedido. Por quê? Para quê? Qual é o propósito de Deus? Há pessoas que dizem que o Natal é uma festa pagã. Não vamos discutir isso aqui, nós não discutimos doutrinas, não ficamos, mas explicamos o nosso ponto de vista. Festa pagã é quando o princípio daquela festa, ou a dedicação daquela festa, é para deuses pagãos. Mas quando você fala assim, o Natal celebra o quê? Não há uma só pessoa na terra que não diga celebra o nascimento de Jesus. Aí entram com pormenores. Mas acontece que foi um ímpio que criou esse dia. Meu amado, se um governante ímpio determinar que no dia X de abril será declarado o dia de Jesus na terra, o dia do Espírito Santo, você vai dizer, não vou aceitar, porque foi um ímpio que determinou. Ele está falando sobre aquilo que nós devemos adorar, sobre aquele a quem devemos adorar, e está falando sobre Jesus. Então não vamos entrar. Agora, se você pensa diferente de nós, assim como eu te respeito, por favor, nos respeite, porque nós temos base bíblica para o que fazemos aqui na igreja. Nós não temos um Natal comercial. Nosso Natal, o propósito não é dar presente, mas por causa do nascimento de Jesus, nós damos presente. Talvez você hoje vai entender por que você presenteia. Se o nascimento e o aniversário não é seu, por que você ganha presente? Nós vamos entender. Então, é mais do que uma festa, nunca é uma festa comercial, e é mais do que celebrar um aniversário. Aniversário não, porque ele certamente, isso já está, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Tanto é que dia é hoje? 18 de dezembro. Hoje nós estamos resolvemos celebrar o nascimento de Jesus. E durante a ministração, a ministra falou aqui algumas palavras que estão dentro desse contexto. Jesus virá, ele só virá porque ele já veio. Jesus voltará, ele só vai voltar porque ele veio, porque se ele não viesse, ele não voltava. Jesus morreu por nós e nos deu vitória, ele só morreu porque nasceu. Porque se ele não nascesse, ele não podia morrer. São coisas para você pensar, e é sobre isto é que nós nos agarramos, é em cima disto é que nós dedicamos a nossa fé. Então eu quero dar aqui rapidamente 6 pontos para que Jesus nasceu. Pastor, só 6? Eu tenho 12. Amém? Eu vou dar 6. E como exercício, você vai desenvolver até chegar ao final do ano, quem sabe
você consiga até chegar domingo que vem, dia 25, você vai descobrir mais coisas para que Jesus nasceu na sua vida. Para que Jesus? De que adiantou Jesus nascer para a minha vida? A primeira coisa, Jesus nasceu para dar o exemplo de como devemos crescer diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia chama Adão de primeiro Adão e Jesus de o segundo Adão. Mas Adão não nasceu criança, nasceu grande. Ele foi criado grande. Deus o fez homem. E logo a seguir fez uma mulher para ele. O primeiro, e houve falhas, não vamos pregar sobre Adão? Houve falhas. Houve desentendimento de algumas coisas. Deus errou, pastor? Não. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, para que você perceba, existe isso, mas eu quero apontar para ali, porque a figura de Adão, embora nós saibamos que foi Deus que fez, e de propósito, ele não conseguiu cumprir tudinho, como Deus havia mandado, é porque Deus disse assim, eu vou enviar meu filho daqui a uns anos, e esse filho vai nascer de uma virgem, que eu vou escolher, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E disse isso para o profeta Isaías. E ele, com muitos anos de antecedência, disse como é. Mas ele não disse, vai nascer, ele disse, já nasceu. Isso chama-se fé, chama-se palavra profética. E é isso que eu quero que você pegue nesta noite, que nós, cristãos, aqueles que aceitam Cristo como seu dono, como seu Senhor, se ele nasceu para governar, diz que o governo está sobre os seus ombros. Então, se você aceita isso, deixe de dizer assim, vai acontecer, pela fé diga, já aconteceu. Quando uma mulher fica grávida, ela diz assim, aqui ó, eu vou ter um bebê, mas ela não teve. E ela disse, eu vou ter. Mas ainda está na barriga, e ela disse, eu já tenho um filho. Irmãos, é de uma importância muito grande nós entendemos por que Deus coloca Jesus para nascer como criança. Há muitas coisas aqui para aprendermos, vamos citar alguns pontos. Primeiro, para mostrar que você precisa ter uma família feliz, completa e indestrutível. Pastor, mas eu não tenho, mas você tem direito de ter. Você tem direito de ter porque foi assim que Jesus se manifestou na casa de Maria e de José. De uma mulher fiel e de um homem temente a Deus. Nós conhecemos a história. Quando José recebe o anjo do Senhor falando com ele, a tua esposa, era esposa, mas eles ainda não tinham tido relação, porque era assim que funcionava. E é assim que está funcionando com Cristo e a igreja. Nós somos noivos, e quando ele levar a igreja, nós vamos casar com ele lá no céu, onde 7 anos passaremos em bodas, e depois retornaremos. Jesus virá, é isso que nós estamos cantando aqui, para reinar com ele. Ele apresentará a igreja como a sua esposa. E José disse assim, como? Ela vai ter um filho e não é meu? Primeira coisa que Deus ensinava para José é que ele seria pai do filho dele, Deus. Eu estou te escolhendo para você ser pai do meu filho aqui, mas por isso tome todo o cuidado, porque ele não é o teu filho, ele é o meu filho. E José respeitou, ele queria fugir, José disse, não faça isso, não fuja. Só estou dando um resumo, né, irmãos? Mas a história está ali, para a gente ler tranquilamente nos evangelhos. Não fuja, porque essa criança que está sendo gerada é do Espírito Santo. E ele entendeu como homem, como sacerdote, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então Deus nos ensina que Jesus nasce para nos dar um lar compreensivo, onde o marido
compreende a esposa como sacerdote, e a esposa é fiel, ela não fez nada de errado, e aceitou, ainda que o nome dela pudesse ser divulgado como uma mulher vulgar, que ficou grávida antes do casamento. Naquela época, meu Deus do céu, apedrejada. Ele seria uma pessoa, ele não queria nem ficar ali para ouvir os comentários, ele queria fugir. Mas a segunda coisa que Deus nos dá, como Jesus nascendo, é para nos ensinar que para nós termos sucesso quando formos grandes, nós temos que ser obedientes. E como é que nós vamos fazer isso? Aprendendo quando crianças. E aí entram duas vertentes: a criança aprendendo como Jesus aprendia, e o pai e a mãe ensinando, entendendo que Deus está dizendo, está sob sua responsabilidade formar aí uma pessoa que será um homem, porque eu tenho propósito na vida desse homem. Nós vamos ver os propósitos aqui. Por isso, irmãos, nós cristãos evangélicos não adoramos o menino Jesus. Ele nos nasceu como menino, mas ele cresceu e como homem ele se entregou à morte de cruz, venceu a morte, ressuscitou e nos deu a vitória, está assentado à direita do Pai, ele subiu como Cordeiro de Deus e voltará triunfante como leão da tribo de Judá. Quando nós adoramos Jesus como o menino Jesus e temos o prazer de ter mostrado, nós não desenvolveu na nossa vida, e a nossa vida espiritual, ela precisa ser desenvolvida. Então, assim como Jesus desenvolveu, nós precisamos desenvolver. Quando ele já tinha a idade de 12 anos e foi ao templo, e os pais perderam ele no templo, foram embora da festa, era uma festa em Jerusalém, e eles foram embora e deixaram o menino para trás, andaram um dia inteiro, lembraram, cadê o menino? Está para trás, volta lá correndo. E chegaram lá, o menino estava no templo, conversando com os doutores. E diz a Bíblia em Lucas capítulo 2, versículos 46 em diante, diz, após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Eles andaram um dia para lá e voltaram para encontrar 3 dias. Se voltaram pelo mesmo caminho, é porque se perderam no meio das coisas buscando Jesus. Onde estava Jesus? Dependendo de onde você vai buscar Jesus, você não vai achar Jesus. Ele estava no templo. 47 diz assim, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu, filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou, por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, versículo 51, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração. Lhes era obediente. Irmãos, Jesus nasceu para nós, para mostrar que tudo na nossa vida depende da obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, diz assim, se atentamente ouvires a voz de Deus, e cuidares para obedecer a voz de Deus, bendito serás, aí ele começa uma relação de bendito, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E agora você pode aí repetir, bendito será na faculdade, bendito será no emprego, bendito será no casamento, bendito será na saúde, bendito, e pode escolher aí uma lista e vai até o dia 25 de dezembro fazendo uma lista, se obedeceres. Então Jesus nasceu para nós, para nos ensinar que o resultado das bênçãos é a obediência. Crescer. E dentro disto, crescer, e pregamos hoje de manhã,
por que alguns crentes não crescem? Essa é a mensagem já no YouTube, depois você procura lá. Foi gravada hoje de manhã aqui e já está disponível. Eu já vi que está pronto lá. Uma mensagem de 43 minutos. Por quê? Por que algumas pessoas não crescem? Ali tem alguns itens. E por que Deus fala isso? Porque Ele tem interesse que todos nós cresçamos. Você já imaginou você ter um filho? Às vezes a gente brinca, não quero que essa criança cresça, não, olha que belezura. Não, papai, mamãe, não é verdade? Mas ele vai crescer. Ele vai crescer e nós precisamos crescer. Então Jesus nasceu para mostrar, eu vou nascer de uma família, porque a família é a coisa mais importante para meu pai. Eu vou nascer e vou nascer criança, porque eu vou desenvolver a minha vida, aprendendo, obedecendo e sendo, mostrando que é possível a qualquer ser humano, porque todo ser humano, imagine, irmão, se eu sou Deus, eu falar assim, olha, Jesus vai nascer e vai nascer aqui. Não, ele tem que ser criança, espera aí, pronto, está ali um bebê. Não, ela ficou grávida, teve o parto dela lá, certamente normal, né? Naquela época não existia cesárea ainda, então normal, para que naturalmente nós entendêssemos que tudo aquilo que ele foi naturalmente, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Então, ele como homem, ele tornou possível para nós. Mas por que ele tornou possível? Porque ele era Deus? Não. Porque ele se fez homem para mostrar, eu vou abrir um caminho para vocês. Vocês vão começar uma vida comigo. Então, quando nós nascemos em Jesus, quando é que eu nasço em Jesus? Quando eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Porque Isaías profetizou que o governo está sobre os seus ombros. Governo de quê? Governo de Israel? Governo de Roma? Eles pensavam que era isso. Não. O governo da sua vida, o governo de tudo, o governo do universo. Nada acontece sem a palavra de Deus. E tudo que foi feito por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Amém ou não amém? Amém. Posso terminar, irmãos? Posso, amém? Amém? Então os outros itens ficam para depois. Posso concluir? Amém. Continuando. Jesus nasceu para quê? Para trazer Deus até você. Você fala tanto em Deus, oh meu Deus, você sabe por que você fala? Porque Jesus nasceu. Porque se ele não nascesse, você não ia poder ir para o céu buscar Deus. Não há possibilidade, se eu ter um foguete, ter sei lá o quê, onde você vai? Vou lá procurar Deus. É por isso que muitas pessoas perguntam, onde está Deus, que não está vendo isso? É porque você não nasceu e não deixou Jesus nascer em você, aí você não vê Deus. Quando você consegue ver Deus, espiritualmente falando, você vai entender que Ele nasceu para trazer esse Deus até a sua vida. Para Ele trazer o princípio de tudo, mas é muito mais que isso. Para trazer os grandes milagres, a soberania sobre todos os problemas, que nós vamos destacar um pouquinho mais à frente, e permitir que você tenha intimidade com esse Deus, que muitos quiseram conhecer e não puderam. Calma, você ainda vai conhecer, nós chegaremos e estaremos face a face com Ele um dia. A palavra garante isso. E tem gente pensando, como é que Ele é? Será que Ele é moreno? Será que Ele é louro? Será que Ele é claro? Será que Ele é alto ou será que Ele é baixo? Eu acho que muita gente vai se surpreender, porque nós não temos capacidade humana de imaginar como Deus é. Mas imagine apenas, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu dono. Ele é aquele que vai me dar a vida eterna. E eu vou morar com Ele toda a vida. Irmãos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Pastor, aonde? Aí você está me perguntando demais, eu ainda não fui lá. Não sei. A Bíblia dá direções, que nós estaremos num lugar
Mas a Bíblia diz em Apocalipse até o tamanho dessa cidade que nós vamos morar com ele. Está lá em quilômetros, comprimento, largura e altura. Diz, mas nós não temos assim ainda uma noção. Uns dizem, não, vai ser aqui na terra mesmo. Aquele lugar que tem um rio poluído não vai ser mais poluído, o pasto que não é verde vai ser verde. Irmãos, nós perdemos muito tempo com coisas secundárias. Para mim o essencial é o seguinte: onde eu estiver com ele será o melhor lugar do mundo. E não será um lugar chato, irmãos, como eu pensava como criança. Ir para o céu. Aí eu vi aquelas imagens assim, daqueles anjos com o cabelinho tudo enroladinho assim, com um trompete assim, as cornetas tocando, nas nuvens. Eu, meu Deus do céu, não vai ter torresmo no céu. Eu pensava, não vai ter passeio. Vai ter, irmãos. Vai ter muita coisa, vai ser um lugar maravilhoso. Por isso é que Jesus nasceu. E Ele quer. Hoje eu falava na hora do almoço com um casal de cristãos que estavam ao meu lado, e ela comentou assim, nós somos cristãos, somos da igreja tal, aqui atrás também, pastores da igreja tal, aqui vocês agora são pastores, e aqui estão os amigos. Aí ela comentou, é uma alegria, né? A gente encontra assim uma alegria. Falei, nós temos que desenvolver isso muito legal, porque nós vamos chegar no céu, nós vamos ter uma alegria que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos infartar. Não infarta, porque no céu não vai ter infarto, né? Mas é assim, força de... O que é isso? A pessoa vai ficar mudo. Porque ele vai se surpreender. Então Deus quer que nós treinemos. E esse povo, que, olha para trás, olha quanta gente bonita, olha lá, Gustavo. Olha lá. Faz assim com a mão, só os bonitos, os feios não precisam. Todos são bonitos. Nós temos que treinar isso, irmãos. Foi para isso que Jesus nasceu. Pastor, mas eu estou triste. É porque Ele não nasceu para você, certamente. Você ficar triste é uma coisa, você estar triste no momento é uma coisa, mas você permanecer triste tem alguma coisa errada. Porque Jesus nasceu, e aqui o texto que eu li diz que Ele vai nos dar alegria, vai nos dar paz. Terceira razão para que Jesus nasceu, para nos dar uma palavra mágica: esperança. Alguém aqui já perdeu a esperança de alguma coisa na sua vida? Eu já. Quantos já perderam? Alguma coisa. Estou falando de salvação, não, irmãos. Já cansei de falar, aquele camarada me devia, falou que vai pagar, já me deve há 5 anos, perdi a esperança. Você já perdeu a esperança alguma vez de alguma coisa? Já perdeu a esperança? Mas Jesus nasceu para você ser renovado na esperança. Mas que esperança? Principal delas, a esperança de que habitaremos. A Bíblia diz que Ele é a nossa esperança viva. Por isso, irmãos, que nós crentes não devemos dizer, embora eu já disse algumas vezes lá no passado, aprendi, a esperança é a última. Está errado, não está? Como é que a esperança nossa é a última que morre? Então Jesus é o último que vai morrer? Não, Ele não vai morrer. Ele já morreu e ressuscitou. Ele é a nossa esperança viva. Quantos creem nisso? Amém. Irmãos, como é triste a gente seguir um movimento. Tem algumas pessoas que estão acampados aí por aí, querendo algumas coisas, não vamos falar em política, e alguns, ontem eu estava vendo uma reportagem, alguém falando assim, eu perdi a esperança. E o outro diz, eu vou esperar isso assim, mas eu já estou perdendo a esperança. Irmãos, pode parecer uma coisa muito pequena, mas o povo que andava sem esperança, na região das trevas, nasceu para eles uma esperança. Eles viram a luz muito mais do que no fundo do túnel. Eles viram a luz. Eu estou te encorajando nesta noite, queridos, a não lembrar só no dia 25 que você tem isso tudo. Você precisa lembrar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você precisa lembrar, porque todas as vezes que você lembra, você toma posse daquilo, e na sua vida virá vitórias.
O que são vitórias? Resultado da manifestação de Deus sobre as suas lutas. Por isso é que a Bíblia diz lá em Romanos que nós somos mais que vencedor. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é mais do que vencedor? Venceu sem lutar. Então a esperança é algo que de repente nos pega de surpresa. A esperança aparece assim e você não estava esperando a esperança, e a esperança te alcançou. Há uma passagem que eu gosto na Bíblia, lá no Evangelho, que diz que Jesus estava caminhando. E aí, de repente, vem um pessoal andando assim, e ele pergunta: o que é aquilo ali? Isso é um enterro. E ele chegou e disse assim: mas quem morreu? Morreu o filho daquela mulher que já é viúva. Já tinha morrido o marido. Agora morreu o filho. E é o único, era, né? Porque morreu, não é mais. É o único. Filho único. E diz a Bíblia que Jesus, você conhece essa passagem? Jesus falou: para aí o caixão aí, para aí. E tocou e disse assim: menino, levanta. E o menino levantou: olá, ué, o que eu estou fazendo aqui? Você estava fazendo, você estava indo para a morte, mas apareceu a esperança que ela tinha perdido, a sua mãe. Garoto, vem para cá. Aqui, seu filho está aqui. E diz a Bíblia que naquele momento, você pode ler lá, naquele momento o povo que estava ali começou a glorificar a Deus, ao Senhor. Olhe para mim. Quantos têm coragem, não precisa me dizer o que é, quantos têm coragem de me dizer: pastor, eu já estou sem esperança sobre 1, 2 ou 3 quesitos ou algumas coisas na minha vida, que seja 200, não importa. Eu estou precisando de renovar a minha esperança. Quantos aqui nesta noite têm coragem de dizer isso? Quando você precisa de renovar a sua esperança e você não diz que tem, por isso eu vou perguntar de novo, porque o inimigo não quer que você seja abençoado. E ele te envergonha para você não levantar a mão. Mas em nome de Jesus, as suas mãos agora estão livres. E se você anda triste e perdeu a esperança por alguma coisa, não estou falando de salvação, estou falando de esperança. Esperança do seu casamento melhorar, esperança do seu filho deixar de ser drogado, esperança de que sua vida melhore profissionalmente. Você está perdendo essa esperança? Tem alguém assim? Ou além desses que eu falei? Porque se eu falei: vai saber do meu casamento. Esquece isso, irmãos. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Mantenha a mão, mantenha a mão. Você quer ter essa esperança de volta? Você quer? Então fica de pé. Eu ainda não terminei a pregação, vou orar por você agora, porque eu não sei se até eu terminar Jesus volta e você vai embora sem esperança. Se há mais alguém que precisa de uma oração para a esperança, olha, irmãos, vários levantaram a mão, eu vi 2 ficarem em pé. Vocês entenderam? Eu não quero que todos fiquem em pé, eu quero que o que está sem esperança, ou está com a esperança arranhada, fique de pé. Eu vou orar. Você crê nisso? Se você não crê, eu digo assim: irmão, eu tenho que terminar essa mensagem aqui, porque tudo que eu estou falando é utopia. Porque Jesus nasceu para nos dar vida e vida abundante, nos dar vitória. Então você vai receber agora, de volta, a esperança que você perdeu. Talvez não seja da forma que você esteja buscando, mas eu te asseguro, pela palavra de Deus, que você vai receber essa esperança. A igreja crê, irmãos? Então a igreja que não precisou de levantar, porque não está sem esperança, por favor, feche os seus olhos e agarra comigo e entra comigo nesse embate, nessa oração agora. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, autoridade do Espírito Santo de Deus, autoridade de Deus, autoridade delegada por Jesus, quando diz: eu dou a vocês o poder, eu entrego o poder e a autoridade. Estou clamando por essa autoridade. Eu digo: todas essas pessoas que agora tiveram coragem
de dizer: eu estou sem esperança, estou perdendo a esperança. Senhor, resgata a esperança dos teus servos agora, como se fosse uma cura da alma, como se fosse uma cura de uma enfermidade sem cura, pela medicina ou por alguém. Renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, a esperança, mostra para eles, no mais rápido tempo possível, Senhor, antes que eles cometam uma bobagem, mostra para eles que é possível esperar em Ti, em nome de Jesus. Diz: eu recebo, em nome de Jesus. Não, você está falando muito baixo. É com autoridade. Eu recebo. Estão querendo te tomar um negócio, meu irmão. Você está no meio da rua com o celular e a pessoa: vou pegar o celular. Ah, não me toma não, tá? Esse celular é meu. Esse celular é meu. Não me toma, esse celular é meu. Tira a mão daqui. É assim que nós temos que falar. Isso é guerra, irmão. Então diz assim: eu recebo. Em nome de Jesus. A minha esperança viva é em Cristo Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir.